Você sabe o que aconteceu no Natal? E se eu te disser que antes daquilo acontecer, as pessoas já sabiam que aquilo ia acontecer? O meu nome é Belisa e nessa série estamos explorando o significado do Natal. O Natal está chegando e essa data é muito importante. Semana passada, terminamos a lição com um problema. Mas tem um problema: o pecado. O pecado é desobedecer à vontade de Deus. E quando nós pecamos, nós ficamos distantes de Deus. Lembra que eu falei que Deus resolveu esse problema? Então, antes de resolvê-lo, Deus falou sobre isso para as pessoas, para que elas reconhecessem quando a solução chegasse. Então Deus usou profetas, pessoas que falaram profecias. Quando ouvimos a palavra profecia, é comum pensarmos na previsão do futuro. De acordo com a Bíblia, profeta é alguém inspirado por Deus para falar ao povo de Deus. Uma profecia é como uma mensagem, Deus falando sobre algo que vai acontecer, como uma promessa. E já que é Deus fazendo essa promessa, sabemos que ela não será quebrada. As promessas de Deus são sempre verdadeiras. Depois que essa profecia ou promessa se torna realidade, dizemos que a profecia foi cumprida. Se olharmos na Bíblia, vamos encontrar muitas delas, e a maioria é sobre Jesus. Você sabia que Jesus cumpriu mais de 300 profecias? 300! Isso é um montão de profecias. É importante lembrar que tudo o que Deus fala é verdadeiro. Deus pode falar de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo agora e coisas que ainda vão acontecer. Deus usou o profeta Isaías para falar sobre o nascimento de Jesus 800 anos antes de Jesus vir à Terra. E é sobre isso a nossa história de hoje. Deus disse ao profeta Isaías para escrever esta profecia sobre o Salvador do mundo, que ele prometeu enviar um dia. Isaías viveu mais de 800 anos antes do nascimento de Jesus. Deus disse a Isaías que o Salvador, ou Messias, cresceria como uma planta que cria raízes em terra seca. Deus prosseguiu dizendo que o Salvador não seria particularmente bonito ou grandioso. Não haveria nada sobre a forma como ele se parecia ou vestia que o fizesse agradável para as pessoas. Deus advertiu Isaías de que as pessoas o desprezariam e o rejeitariam. O Salvador suportaria o sofrimento e a dor. As pessoas o ignorariam e o evitariam como se ele fosse um qualquer. O Salvador enfrentaria o sofrimento e a punição, que deveriam ter sido nossos por causa da nossa desobediência. Mas as pessoas pensariam que o seu sofrimento era um castigo enviado por Deus. Seria por causa dos nossos pecados que ele seria ferido e espancado, mas seríamos curados pela punição que ele sofreu, curados pelos golpes que ele recebeu. Todos nós somos como ovelhas perdidas, cada um de nós seguindo seu próprio caminho. Mas o Senhor faria cair sobre ele o nosso castigo, o castigo que todos nós merecemos. Ele seria tratado com dureza, mas o suportaria humildemente, sem palavra de reclamação. Como um cordeiro prestes a ser abatido, como uma ovelha prestes a ser tosquiada, ele ficaria em silêncio. Ele seria levado para morrer e ninguém se importaria com o seu destino. Ele seria condenado à morte pelos nossos pecados. Deus continuou a dizer a Isaías que a morte de Jesus era seu plano para trazer perdão. Deus ficou satisfeito que o Salvador suportaria o castigo de muitos para que eles pudessem ser perdoados. Jesus seria então levado a um lugar de grande honra e bênção. Tudo isso que Deus disse a Isaías foi escrito no capítulo 53 de seu livro, no Antigo Testamento. Mesmo antes de Jesus nascer, quando ainda estava crescendo no ventre de Maria, ele já estava cumprindo algumas das profecias de Deus. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4 diz: Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança.
Deus usou as profecias para que quando as pessoas soubessem de Jesus, tivessem certeza de que Ele é o Salvador. Deus resolveu o problema do pecado enviando seu Filho Jesus para nos salvar. E isso não aconteceu por acaso. Deus tinha um plano. E agora, quer saber como a história do Natal aconteceu? Então não perca o episódio da próxima semana. Até logo! Tchau!